Então, pessoal, essa parte a gente viu como que funciona um transistor, né, como funciona um diodo, um semicondutor, como funciona um transistor. Essa parte é mais uma aplicação, a gente vai continuar vendo os amplificadores operacionais, que nada mais é que uma combinação de transistores, né? Então a gente vai ter várias portas, e essas portas, a gente conectando, né, fazendo as ligações corretas, elas funcionam como vários transistores conectados. E aí, né, nessa aula nós vamos falar sobre aplicações do amplificador operacional. Né, uma primeira aplicação é o multiplicador de ganho constante, né, no qual você tem na entrada inversora, né, você tem essa resistência aqui, RF, né, que é uma conexão entre a entrada inversora e a saída, e tem essa resistência R1. Né? A amplificação, né, desse sistema, né, desse amplificador, ela é dada pela razão entre RF sobre R1, o negativo. Né? O negativo vem porque essa entrada inversora, o sinal vai estar defasado aqui. Então, se eu tiver uma senoide positiva, ela vai estar saindo aqui do V0 negativo, e amplificada por esse fator A. Tá joia? E aí, tem um exemplo aqui que fala o seguinte: né, determine a tensão de saída para um circuito da figura ao lado, né, esse circuito aqui, com uma entrada senoidal de 2,5 volts. Então, nós temos aqui um amplificador operacional 741, certo? Nas portas 6 e 11, a gente alimenta ele. A porta 10 é a saída. A porta 4 é a entrada inversora, então a gente está colocando um sinal aqui na entrada inversora de 2 kΩ, né? Esse RF é de 200 kΩ, certo? E ele quer saber qual que é a tensão de saída. Então, a amplificação, né, vai ser o RF 200 kΩ dividido por 2 kΩ. Isso vai dar 100 vezes, né? 200 sobre 2K. 100 vezes 2,5 milivolts. Então, então é só multiplicar 2,5 vezes 100. Então, a gente tem 250 milivolts aqui na saída. Tá joia? Colocando 2,5 na entrada. Outra configuração é um multiplicador de ganho constante não inversor, que a gente coloca o R1 aqui, né, o RF aqui, o R1 ligado ao TER, tá joia? E a entrada não inversora a gente coloca o sinal. Com isso, nós temos que a amplificação é 1 mais o RF dividido pelo R1, tá joia? E aí, um exemplo de conexão na entrada não inversora, né, de 120 microvolts. Então, se eu tenho 120 microvolts, eu quero uma amplificação. Então, a amplificação vai ser 1, né, mais 240 kg dividido por 2,4. Isso novamente dá 100, né, mais 101, vezes 120 microvolts. Aproximadamente 100, então isso vai dar 120 vezes 10 a menos 6 volts, vezes 100 vai dar 120 vezes 10 a menos 4 volts aqui no V0. Então, esse é um exemplo de aplicação. Nós também podemos conectar, né, em ganhos com múltiplos estágios. Né? Dentro do amplificador, nós temos vários estágios, né, em várias portas. Então, a gente pode conectar uma porta na outra e ter amplificação em vários estágios. Então, a gente tem uma entrada aqui, na entrada não inversora, certo? Tem uma amplificação. Esse sinal a gente joga para uma entrada inversora, então ele vem aqui no R2 amplificado e não invertido. Ele entra nesse daqui, inverte e amplifica de novo, e aí ele entra novamente na entrada inversora, ele inverte e amplifica de novo. Então você tem uma sucessão de amplificações. Quando isso acontece, a amplificação total é a multiplicação de todas as amplificações, né? No caso da A1, é uma entrada não inversora, a equação é essa, como nós vimos. A2 e A3
é uma entrada inversora, então não aparece esse fator 1, né? É o negativo de RF sobre R2. Aqui eu chamei de R2, aqui de R3. Né? E aí nós podemos calcular a tensão, né, de saída do circuito para os resistores com os seguintes valores. Né? Agora eu colocando RF igual a 470, R1 4,3K, R2 33K e R3 33K, né? Com uma entrada de 80 milivolts. Eu estou sem a lousa aqui, mas eu vou indicar como é que a gente faz. O que, que eu faço? Eu pego, como essa entrada aqui é no inversor, a expressão é 1 menos RF sobre R1. Então, RF é 470 dividido por 4,3, isso vai dar um número mais que 100, né? 120. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Calculadora. Achei. Então vai ficar 470 dividido. Então, 470 mil dividido por 4,3 mil. Isso vai dar 109, né, mais 1. Então, aqui eu tenho uma amplificação de 110 aproximadamente, nesse primeiro estágio. 110. No segundo estágio, eu tenho 33. Peraí, deixa eu dar uma voltada aqui. Eu fiz ao contrário. É RF dividido por R1. Então tá errado o que eu fiz. Não, estava certo. Tá 109, tá certo. Agora, 110, 470 mil dividido por 33 mil vai dar 14. Né? Então, deu 110 mais 14 vai dar 124. E a outra também vai dar 14, 124 mais 14. Então, eu tenho uma amplificação, né, de 138 vezes. Então, 138 vezes 80 vai dar vezes 138. Vai dar 11.040 microvolts. Então, isso vai dar 11 milivolts que vai ter aqui na saída. Tá joia? Essa saída, quer dizer, aqui não inverte, aqui inverte e aqui inverte novamente. Então, como inverte duas vezes, a saída vai estar em fase com a entrada aqui. Tá certo? Com 11 milivolts, aproximadamente. Aqui é uma outra configuração, né? Que eu posso, ao invés de eu colocar eles em série, eu coloco eles em paralelo. E aí eu tenho uma fonte, né, com diferentes saídas de tensão. Aqui a gente está usando, como exemplo, eu estou usando o CI LN348. E aí eu configurei as resistências, a RF e a R1, de acordo com que eu tivesse uma saída de 10, 20 e 50 volts, né, invertida, todas elas. Aqui é o diagrama de blocos desse RLN348. Então, vocês podem verificar que o pino 2 e 3 é uma entrada, né? Entrada inversora A2, a entrada no inversor A3, aqui a saída 1. Aqui a porta 6 é uma entrada inversora com a saída 2, a porta 7. Então, eu tenho vários amplificadores operacionais dentro desse CI. Então, eu posso usar 3 portas, né? Três amplificadores aqui, e aí eu consigo montar um circuito tal com que eu tenha 3 saídas diferentes. Por exemplo, você precisa alimentar lá um experimento, né, que em uma alimentação você precisa alimentar um Arduino, no outro você precisa alimentar um motor de passo e no outro você precisa alimentar outra coisa. Então, o que você faz? Você usa esse CI, né? Então, você vai ter diferentes tensões de saída. E aí você consegue, com uma única entrada de tensão, um único sinal, você tem diferentes saídas no único CI. Aqui estão os cálculos, né? São só as razões, né, entre RF e R1 para eu ter as amplificações, e aí eu tenho a minha saída. Aqui, na verdade, está calculando os resistores, né, que eu vou colocar aqui para que eu tenha diferentes saídas. Outra coisa, eu posso utilizar o amplificador operacional como um somador de tensão, né? Então, se eu tenho aqui uma tensão 1, uma tensão 2 e uma tensão 3, e eu quero somar essas tensões,
Eu posso conectar a entrada inversora do amplificador operacional, né? E aí eu consigo ter uma tensão V0 que vai ser a soma dessas tensões, né? É a razão entre RF e R1 vezes cada uma das tensões. Eu somo isso com um sinal negativo que eu vou estar defasado com relação à entrada. Aqui tem um exemplo, né, de um somador de tensões. Então, eu tenho uma tensão, né, que está entrando, que é desse tipo. É os 50 milivolts vezes o seno de 1000T, né, a tensão V1, e a tensão V2 é 10 milivolts seno de 3000T, em que T é tempo, tá certo? Essa tensão é uma senoide variando no tempo, e essa outra é uma senoide também variando no tempo. Então, eu tenho a V1, a V2, tá certo? Aqui eu tenho as resistências, V1 e V2, e aqui eu tenho a RF. Então, a RF dividido por essa resistência tem a amplificação de cada um, né? Então, a amplificação da RF dividido pela R1 vezes a V1, mais a RF dividido pela R2 vezes a V2. Então, com isso, eu consigo calcular a tensão que eu vou ter na saída, né? Na entrada eu tenho 50 milivolts, aqui na saída eu já tenho 500 milivolts, e de cá eu tenho 330 milivolts. Também ele pode operar como subtração de tensão, tá joia? Como que eu faço isso? Eu jogo meu sinal, né, numa entrada inversora, certo? Então, quer dizer, se eu jogo esse sinal na entrada inversora, esse sinal ele vai ser invertido, né? Se eu tenho uma senoide que está crescendo, ele vai sair uma senoide decrescendo aqui. E ao mesmo tempo, eu coloco um sinal V2 também, só que agora como somatório na entrada inversora. Então, o que eu vou ter? Esse sinal R3, que está em R3, ele está invertido, e o sinal que está em R2, ele não está invertido. Com isso, eu faço a subtração dos dois, mandando para esse amplificador, né? E aí a expressão para calcular a subtração desses sinais, ela fica nesse formato aqui, como está apresentado abaixo. E aí um exemplo de subtração, né? Determine a tensão de saída para o circuito da figura com os componentes, né? O RF é de 1 megaohms, os dois RFs, o R1 é 100 quiloohms e o R2 50 quiloohms, que é esse cara aqui. R3 500 quiloohms. Então, utilizando a expressão anterior, né, fazendo os cálculos, eu tenho que a tensão de saída vai ser 20 vezes, né, um negativo de 20 vezes, a tensão 2 menos a tensão 1. Outra conexão que fornece a subtração de dois sinais é se eu pegar e usar as duas portas, né? Eu uso a porta inversora e a porta não inversora. Então, a porta inversora vai inverter o meu sinal, né? A fase do sinal, e a porta não inversora vai manter o sinal em fase. Quando sai, ele sai subtraído. A expressão para obter a tensão de saída é essa daqui, tá joia? Então, é fácil de se subtrair os sinais. Outra função interessante é como buffer, né, de tensão. O que seria o buffer de tensão? É um circuito que ele impede, né, como se ele tivesse, você conecta um circuito no outro, ele tem um alto isolamento para que um circuito não interfira no outro, né? Então ele tem uma alta impedância e essa impedância faz com que um circuito não tenha interferência sobre o outro. Por que isso é interessante? Você não tem a comunicação, por exemplo, de ruído, você não tem transferência de ruído de um circuito para o outro. Então, quando você quer uma medida com grande precisão, você utiliza esse sistema de buffer de tensão. Por exemplo, quando você vai trabalhar com radioastronomia, né, você tem um sinal altamente fraco, né, e você precisa com que esse sinal ele passe por um sistema de amplificação, mas, ao mesmo tempo, você não quer que o sinal seja somado a um ruído devido a um circuito. Então, você utiliza esses buffers de tensão para isolar o circuito. Então, fazendo um resumo do funcionamento do buffer de tensão, ele fornece um meio de isolar um sinal de entrada de uma carga, utiliza um estágio de ganho unitário de tensão, sem inversão de fase ou polaridade. Então, aqui você não vê nenhum componente, nenhum resistor. Então, ele tem um ganho unitário.
a entrada aqui é na entrada não inversora. Ele agirá como um circuito ideal com impedância de entrada muito alta e impedância de saída muito baixa. Né? A tensão de saída é igual à tensão de entrada. E aí a figura mostra um sinal de entrada sendo fornecido para duas saídas separadas. A saída são buferizadas ou isoladas uma da outra. Uma coisa interessante que eu já fiz, né, quando eu fiz mestrado, a gente fez isso aqui. Como que nós fazíamos? Nós punhamos uma entrada aqui de tensão e como que era feito? Nessa entrada, num amplificador, a gente colocava um ruído conhecido, né? Isso. Num desses sinais, né, nós separávamos o sinal e um sinal a gente punha um ruído conhecido para depois subtrair esse ruído para calibrar o sistema de amplificação. E aí nós tínhamos um sinal sem ruído. Mas é bem utilizado esse sistema. Outra coisa também, né, são as fontes controladas de tensão. Tá certo? Quer dizer, a gente pode variar essa relação RF e R1 para controlar a tensão de saída. Tá joia? Isso é interessante, por exemplo, para aquelas fontes que a gente utiliza em laboratório, no qual a gente ajusta a tensão de saída, mudando esses valores de resistência. Então, uma fonte de corrente. Então, nesse caso aqui, é uma fonte de tensão que controla a tensão. Nós temos uma tensão de entrada aqui, devido a essa amplificação, nós temos uma tensão de saída. Outra aplicação que é bem interessante, que eu esqueci de mencionar com vocês, por exemplo, quando vocês usam existem fontes, né, de alta tensão, por exemplo, no laboratório, tem uma fonte de alta tensão e alta corrente. Acho que ela solta 80 volts de corrente contínua e ela chega a 40 amperes. E ela tem uma entrada desse jeito, né, com um sinal que vai de 0 a 5 volts. Como que a gente faz para controlar essa fonte? Nós conectamos uma saída do Arduino, né, aquela saída que é modulada, nós podemos controlar o sinal de saída, para controlar essa fonte de alta tensão. Com isso, né, a gente já aplicou isso em duas situações. A primeira situação foi para controlar campo magnético, né, de um eletroímã. E aí a gente faz esse controle do campo magnético do eletroímã, que é uma grande corrente, através do Arduino, né, tendo essa entrada aqui. E aí você passa pela fonte e tem uma saída gigante de tensão, né, e corrente. E outra situação foi para controlar módulos Peltier, né, que gastam uma certa tensão e corrente. E a gente que fez um circuito tal que controlasse a temperatura. Então, nós tínhamos um medidor de temperatura que foi apresentado lá pelo João, né, lá do doutorado dele. Né, o circuito, ele seta o circuito PID. Ele lê a temperatura, eu falo para ele para onde que ele deve ir com a temperatura. Então, aí o Arduino fornece uma tensão para essa fonte manda o Peltier esfriar, o PID lê novamente a temperatura, manda o sinal para o programa, o programa verifica se ele tem que aumentar ou diminuir a tensão do Arduino, e com isso ele vai fazendo um ciclo, e ele seta exatamente com uma precisão de 0,25 graus a temperatura do sistema. Isso para medidas em laboratório é muito importante, porque você controla a temperatura do seu sistema, né, é um parâmetro a menos para você se preocupar. Outra versão, que também casa nessa situação, é um amplificador de corrente. Né? Aqui você fixa a tensão e varia a corrente, tá certo? E aí você tem uma amplificação da corrente de saída. Essa corrente de saída vai ser essa RF, que no caso é a resistência da carga, né, dividido pela R1. Então, no caso anterior, né, a sua carga é ligada aqui, ó, no V0. No outro caso, a sua carga está ligada aqui no lugar do RF. A outra situação é uma fonte de tensão controlada por corrente, né? Você tem o seu RL aqui, o RI,
né, uma corrente controlando a saída de tensão. A outra situação é uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, você tem a corrente de entrada aqui, certo? E a sua carga aqui, ó, com a corrente amplificada. E aqui, alguns exemplos de circuitos para instrumentação. Por exemplo, o multímetro CC, né, de corrente contínua. O multímetro CC, uma das versões dele é essa situação aqui, né? A gente tem um amplificador operacional, 741, a entrada inversora, né, a entrada não inversora aterrada. A sua ponta de prova ela vai estar aqui no V1, certo? E aí você vai medir, e aqui está o seu medidor, né? Aqui você coloca lá um galvanômetro, né? Aquele ponteirinho que mexe devido à variação do campo, ou um medidor digital. Então você tem aqui, na saída desse amplificador, uma corrente que varia entre 0 e 1 mA, né? E uma tensão de entrada. Então você faz uma relação, né? Utilizando aqui resistências de 100 kΩ na RF e 10 kΩ aqui na RS, nós temos uma razão de 1 mA para cada 10 mV. Né? Então, o máximo desse voltímetro é medir 10 mV. E o máximo de corrente que vai entrar, 1 mA. Então, se eu jogar meio mA, ele mede 5 mV. Se eu quiser aumentar a precisão desse multímetro, basta trocar os valores da resistência. Né? Então, você tem o seletor lá que muda os valores das resistências. Então, trocando essa resistência RF para 200 kΩ, nós temos uma medida para cada 1 mA, 5 mV. Então, aqui ele fica mais preciso. Aqui o multímetro de corrente alternada, né? É semelhante ao anterior, a única coisa que aqui a gente usa um sistema para corrente alternada, né? Um medidor para corrente alternada, que envolve capacitores, diodos e capacitores, tá certo? E o cálculo da relação é dado por essa expressão, né? 1 mA para cada 10 mV. Outro circuito é o amplificador, né, para instrumentação. O circuito ele fornece uma saída com base na diferença entre duas entradas. O potenciômetro é utilizado, que esse potenciômetro aqui é ajustado para balancear, né, a tensão entre os dois circuitos. E aí você tem, então o balanceamento é feito aqui, de modo que a tensão de saída é dado por essa expressão. Temos os filtros, né? Tem o filtro passa baixo, né? Então, por exemplo, se eu estou medindo um sinal com frequência muito baixa, né? Por exemplo, estou medindo um sinal de 60 Hz. O que eu faço? Eu coloco um filtro passa baixo e deixo passar a frequência só abaixo, por exemplo, 70 Hz. Então, eu elimino todo o ruído acima, né, de 70 Hz. Tem o filtro passa alto, né? Por exemplo, eu estou medindo em altas frequências e eu quero eliminar o ruído de baixa frequência. Então, eu construo o circuito de tal forma que passa só essa banda, né, de frequência. E tem um filtro mais interessante para instrumentação, que é o filtro passa-banda, que é a combinação do passa-baixa com passa-alta. Então, ele vai deixar passar uma banda de frequências. Esse é o mais ideal, por exemplo, se você está observando, vamos supor que você constrói um radiotelescópio para observar a galáxia. Por exemplo, você quer observar a radiação síncrona, que está aí em 5 GHz. Né? Você não vai conseguir medir hoje porque está entrando a tecnologia 5G. Mas se você fosse medir há um tempo atrás, que não tinha 5G, mas tinha lá 4G, né? 4 GB, você poderia passar um filtro passa-banda que trabalharia entre, sei lá, 4,5 GB e 5,5 GB. E aí você conseguia filtrar bem a entrada de 5 GHz. Hoje você precisa observar em frequências maiores devido a essas frequências comerciais, né, que interferem na experimentação. O filtro passa-baixa é esse esquema aqui, né? Então, ele é um filtro com um único resistor e capacitor, né? Apresenta uma inclinação de menos 20 decibéis. Então, quando ele entra na frequência de corte, a tensão cai para uma ordem de menos 20 decibéis por década, né? A amplificação é dada por 1 mais a RF, né, que é a resistência F, sobre RG, que é essa resistência aqui.
E a frequência de corte é dada sobre 1/2π RC. Né? C é esse capacitor aqui que você liga, né, em paralelo com o seu sinal, certo? E R1 é um resistor que você liga em série com o seu sinal, que vai entrar na porta no inversor aqui do seu amplificador operacional. Já o filtro... tem uma versão, né, desse filtro, no qual eu coloco 2 capacitores. Né? Ele tem 2 seções de filtro, é um filtro passa-baixo de segunda ordem, com inclinação prática, né, de 40 decibéis década, na segunda seção. Então, eu tenho uma primeira seção que vai cair em menos 20 decibéis, que é a primeira seção aqui, e a segunda seção que vai cair, né, R2C2, que vai cair em menos 40 decibéis, que é quando eu quero uma queda mais abrupta do sinal. Então, aqui é um exemplo, né? Calcule a frequência de corte de um filtro passa-baixas de primeira ordem, né, com uma resistência R1 de 1,2 kΩ e uma capacitância de 0,02 microfarad. Então, faço esse cálculo, eu vejo que esse filtro ele vai cortar, né, frequências acima de 6,63 kHz. Aqui é um exemplo de filtro passa-altas, né, de primeira ordem e de segunda ordem. Né? Então, esse aqui eu tenho um único circuito RC, no capacitor resistor, aqui eu tenho 2 circuitos RCs. A frequência de corte, né, em alta frequência, é 1/2π RC, né? E aí ele vai cortar frequências abaixo de uma frequência de corte. Né? Se eu usar o primeiro sistema, essa queda é de menos, né, 20 decibéis por década, e se eu usar a segunda, é 40 decibéis por década. Aqui é por década porque a queda em decibéis é logarítmica. E aqui um exemplo, né, de cálculo da frequência de corte por um filtro passa altas, só que esse filtro é de segunda ordem. Então, eu tenho que a resistência R1 é igual a resistência R2 e as capacitâncias C1 é igual a capacitância C2. Resistência de 2,1 kΩ, capacitância de 0,05 microfarad, a resistência RG é de 10 kΩ e a resistência RF de 50 kΩ. Com isso, eu posso calcular o ganho, né, entre a RF e a RG. Esse ganho é 6 vezes. E calculo a frequência de corte, né, 1/2π RC, né, em que C são 2. Então, eu tenho que frequências abaixo de 1,5 kHz, elas serão cortadas. E o filtro passa-banda. O filtro passa-banda, eu vou combinar os 2 circuitos. Né? Vou combinar o filtro passa-baixo, passa-altas, desculpa, com o filtro passa-baixo. E aí eu tenho uma banda de frequências que vai passar no meu circuito. Aqui é um exemplo, né, de um filtro passa-banda. Calcule as frequências de corte de um filtro passa-banda da figura, com R1 igual a R2 igual a 10 kΩ, C1 igual a 0,1 microfarad e C2 0,002 microfarad. Então, se eu calculo a menor frequência desse filtro passa-banda, eu tenho que a menor frequência dele vai ser 159 Hz, então abaixo disso vai ser cortado, e a maior frequência vai ser de 7,96 kHz. Acima disso, o meu sinal vai ser cortado. Com isso, eu deixo para vocês uma atividade avaliativa. Né? Vocês façam uma busca na rede e localizem um circuito utilizando um amplificador operacional, né, do interesse de vocês, e façam uma breve descrição desse circuito, quanto à aplicação e o funcionamento. Tá joia, pessoal? Pessoal, Alexandre, tudo bem? É tudo. Trazer um pouco, tá? Tá sem conexão. Tá joia. Pessoal, então é isso. Essa é a nossa última aula, então essa é a última atividade. Eu já coloquei um prazo para vocês lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa é a 671.
Eu deixei o prazo até dia 1º de dezembro, mas esse prazo se vocês acharem melhor, eu posso aumentar ele, não tem problema, tá? E é isso. Nossa, um monte de coisa aberta no computador. Vocês têm perguntas? Não entenderam nada? Pode falar, João, desculpa. Naquele configuração de montagem onde tem a soma e a subtração de sinais, qual seria a aplicação dessa configuração? Você pode fazer operações matemáticas. Você imagina que você tem um sinal e você possa fazer uma operação de soma com outro ou subtração. Então, por exemplo, subtração. Vamos pegar a subtração. Vamos supor que você construa um radiotelescópio e para calibrar o seu sistema de amplificação, porque você não, por exemplo, não sabe a intensidade do objeto que você está observando. Você coloca uma fonte de ruído conhecida, né, na entrada da sua corneta lá de sinal. Então, na entrada da sua corneta você tem uma fonte de ruído, né? Sei lá, você coloca um pulso a cada 30 segundos entrando. Ao mesmo tempo, então, a sua corneta está observando o objeto e está observando aquele ruído. Só que aquele ruído, ele não é interessante para você. Ele só serve de calibração, ele só serve para verificar o tanto que o seu sistema está ganhando. Então, lá depois que ele passa pelo estágio de amplificação, e aí você tem o seu sinal, quer dizer, você conhece o tanto que entrou, o tanto que saiu, você vai precisar subtrair esse ruído. Aí você pega e faz essa operação, né, esse sistema de subtração, então, e faz uma operação matemática. O seu sinal, que está vindo do corpo celeste, menos o seu ruído, que é conhecido. Então, você consegue subtrair ele. Entendi. E no outro que o senhor mostra, anterior a esse, que tem as fontes, que é uma fonte com várias tensões. Sim. Mais ou menos, qual seria a potência máxima que eu posso ligar na saída? A potência é complicada. Por exemplo, quando você vai trabalhar com alta potência, é interessante você trabalhar com outros componentes, né? Tipo diac, triac, e dependendo da potência, você precisa trabalhar até com relé. Ali, eu acho que a potência é baixa, é coisa de não chega a watt, 1 watt. O que você tem É mais realmente para eletrônica mesmo. é mais para eletrônica. Por exemplo, já pensando assim em alta potência, né, mas você tem essas múltiplas saídas, se você pega uma fonte de computador, né, você tem várias tensões saindo na fonte, mas é para baixa potência aquilo ali. Okay. Mas você pode associar outros componentes, né, e usar esse sinal como referência para você amplificar, aumentar a potência. Ok. Obrigado. Nada. Pessoal, mais perguntas? Pessoal, eu vou interromper a gravação, mas aí a gente pode continuar conversando.